Então, vamos iniciar aí com a apresentação da série 4.0 em 40. De pedir de novo desculpas aos que estão assistindo, porque teve uma mudança no link. Vou até pedir para o pessoal que está fazendo o acompanhamento publicar o link novo dentro do link antigo para a gente conseguir chamar todo mundo que está lá para esse link novo. Então, eu vou fazer uma apresentação até um pouquinho maior de início, para que dê tempo do pessoal migrar, porque essa minha apresentação ela é a mesma praticamente todas as vezes, né, e dá tempo do pessoal migrar para assistir aqui conosco. Então, a série 4.0 em 40, ela é uma iniciativa do grupo de pesquisa do Instituto Federal do Campo São Paulo, né, do campus Sorocaba, desculpa, do Instituto Federal. Ela traz para nós uma iniciativa que tenta trazer as aplicações da indústria 4.0 que existem não só na cidade de Sorocaba, mas no Brasil inteiro, né, e mostrar que a indústria 4.0 já é uma realidade, algo que nós já vivemos. Nós temos aí uma breve introdução das revoluções industriais, né? A gente começa ali no fim do século XVIII, com a primeira revolução industrial, a máquina a vapor, né, movida pela máquina a vapor. A gente passa para a segunda revolução industrial no início do século XX, com a energia elétrica, né, com a introdução da eletricidade. A terceira revolução industrial vem no fim dos anos 60, com a eletrônica, né, e principalmente o controlador lógico programável, para substituir a mecanização pela eletrônica e pela robótica. E aí agora no final do século XXI, nós estamos com sistemas cyberfísicos, que é o que o pessoal está chamando de indústria 4.0, que embora não tenha nenhuma tecnologia disruptiva, que nem teve nas últimas, né, não é a máquina a vapor, não é a eletricidade ou a eletrônica, mas ela está fazendo uma nova maneira da gente enxergar a indústria e como isso tem agregado valor à indústria. Então, só para a gente passar rapidinho, a primeira revolução industrial aí com o motor a vapor, né, com a máquina a vapor, ela foi caracterizada principalmente por isso. Né, ela começa principalmente com o sistema fabril, né, com as tecelagens, de onde ela tem a sua maior impulsão. Aí na segunda revolução industrial, já no fim do século XIX, começo do século XX, temos o desenvolvimento da parte não só da eletricidade, né, mas também com as novas teorias de produção de Taylor e Ford, né, com a linha de produção de Ford principalmente. A gente começa com um estudo científico da parte de produção propriamente dita. Na terceira revolução industrial, que entra os anos 60 e 70, a gente começa com a eletrônica. Eletrônica, informática, robotização das linhas. Nós temos aí a Apple, Microsoft, uma série de outras empresas começando a trabalhar mais forte no ramo industrial, fornecendo soluções para a indústria, os controladores lógicos programáveis com automação industrial. A gente começa a ter soluções mais automatizadas, ter customização de linhas, que era uma coisa que não existia antes. E nós temos outras áreas também bem impactadas, como a gente coloca aqui, agricultura, transporte, dentre outras. Por fim, agora nós chegamos na quarta revolução industrial, que está acontecendo conosco, né? E a principal palavra dessa quarta revolução industrial é conectividade. Nós estamos aí com sistemas cyber, que a gente chama de sistemas cyberfísicos, que eles permitem a conectividade de vários componentes que antigamente não se conversavam, e agora você tem uma possibilidade de customização muito maior. Não só a customização, mas também o que a gente tem chamado de gêmeo digital. Você consegue criar uma série de simulações e trazer para a sua fábrica coisas que antes eram, principalmente quando a gente está falando em desenvolvimento de produto, você consegue fazer grande parte disso agora de forma digital, com as configurações das máquinas, com as configurações das linhas que você tem, né, e você não precisa colocar isso em chão de fábrica para fazer testes. Você ganha agilidade, você ganha uma série de reduções de custos para implementar novidades e para implementar customização. Claro que isso tem uma infraestrutura muito grande necessária atrás, não só uma infraestrutura, mas também uma tecnologia embarcada muito forte por trás disso tudo,
que é importante a gente comentar. E aí a gente fala das tecnologias, né, as tecnologias que estão na indústria 4.0, a gente fala de simulação, de sistema de integração, de internet das coisas, internet industrial das coisas, principalmente, né, cybersecurity, que é muito importante, porque hoje em dia está tudo em nuvem, né, a manufatura aditiva, a realidade aumentada, são várias tecnologias que já existiam no passado, né, não é nada que foi criado agora, mas estamos utilizando elas de forma diferenciada. E as aplicações na indústria, né, são variadas. Aqui a gente põe alguns exemplos só, como a integração de cadeia, a integração fábrica-mercado, né, centrais mais inteligentes, o gêmeo digital que eu comentei, né, rastreabilidade de produção com sistemas de RFID, sistemas de visão computacional para tomada de decisão de rota, de robôs e de carros, movimentação flexíveis, a parte de robotização com robôs, inclusive colaborativos, a manufatura aditiva, né, que as impressoras 3D têm tido cada vez mais relevância na indústria, setups inteligentes de máquinas, integração máquina-máquina e pessoa-máquina. Então, nós temos vários fatores aí, em vários pontos da indústria, isso tem sido aplicado para que as indústrias ganhem competitividade. E, por fim, acho que é sempre bom a gente comentar, né, uma das principais características do Instituto Federal é justamente a formação de profissional. Né? Nós temos essa preocupação sempre de formação de profissional, por isso, inclusive, que mesmo nesses tempos de pandemia, o Instituto Federal já está planejando um curso de pós-graduação em Indústria 4.0, com um perfil mais de aplicação, que tudo correndo bem deve iniciar no meio do ano que vem. E a gente já pensa, quando a gente pensa num novo curso, quando a gente pensa em formação, né, a gente pensa, claro, nessa série que nós estamos trazendo, que é para aumentar o conhecimento geral sobre a indústria 4.0, e também nós pensamos no perfil desse novo profissional, né, ou como que o profissional novo vai ter que encarar essa indústria 4.0, quais vão ser as habilidades que eles vão ter que colocar, além, claro, da capacidade técnica, que isso é intrínseco à nossa profissão, principalmente na área industrial. A gente listou aí algumas das características que o Fórum Econômico Mundial colocou para nós a partir de 2020, né? Então a gente traz coisas como pensamento crítico, criatividade, inteligência emocional, saber negociar, flexibilidade, são características cada vez mais importantes para que a gente consiga se adaptar ao novo mundo, né? Se adaptar ao mundo da indústria nova, que embora com muita tecnologia, ela não perde o lado da relação pessoal, né? Isso é muito importante, a gestão de pessoas, a flexibilidade dos gestores, dos operadores da indústria, esse lado pessoal do ser humano nunca vai ser instinto da indústria. Para isso, eu queria passar a palavra, então, agora, encerrando a minha apresentação, eu queria passar a palavra agora para o Christian, que é o nosso convidado da série de hoje, né? Ele vai mostrar para nós o caso da Criabis, o que a Criabis tem feito de implantação de indústria 4.0 no cenário nacional. Christian, por favor, a palavra é toda sua. Oi, Vitor, obrigado. Boa noite a todos. Vocês estão me escutando bem? Sim, perfeito. Vou até deixar o meu microfone mudo aqui, porque você falou que estava com um ruídozinho. Tá, muito bom. Eu vou só... Abre teu microfone aí, eu vou dar uma compartilhada de tela, você só confirma para mim que fluiu bem aí. Espera aí. Perfeito. Perfeito? Então, vamos lá. Bom, a pedido do Instituto Federal, eu venho aqui hoje falar um pouquinho sobre construção de empresas, venture building, né? E quando a gente coloca esse tema aqui, construção patrimonial pela indústria 4.0, tem a ver com o esforço de, ao a gente construir uma empresa e ela estar segmentada
através da inovação no segmento da indústria 4.0, a gente está automaticamente construindo patrimônio, né? É um patrimônio financeiro, é um patrimônio do que a gente chama de equity, e é patrimônio aos sócios fundadores, é patrimônio aos sócios investidores e a todos os parceiros que acabam participando. Rapidamente, a Criabis Ventures, ela se caracteriza como uma venture builder. O que é o nosso dia a dia? Construir empresas. E qual o foco de empresas? Empresas de inovação digital. Essa é a tese da Criabis. Empresas que entregam valor a seus mercados através de plataformas digitais, através de inteligência de dados, e sempre calcado em inovação. Aí nós vamos falar um pouquinho das diferentes formas de entregar essa inovação. A Criabis hoje faz esse trabalho de venture building em diversas verticais. A gente tem hoje uma carteira de startups ativas em nosso portfólio, no segmento de saúde, educação infantil, indústria 4.0, impacto socioambiental, sistemas corporativos, e estamos aí recentemente começando também a vertical de fintechs, né? A gente está com o primeiro projeto de fintech na carteira. Então, quando pergunta-se o que é construir o Venture Build, a construção da empresa, para nós que estamos no ramo, essa construção pode ser feita na empresa de um terceiro, que é a startup de alguém, e a gente vai ajudar essa empresa na construção desse seu case, ou nós podemos construir a empresa do zero, é o que nós chamamos de greenfield, né? O greenfield é quando a gente identifica uma oportunidade de mercado e constitui equipe, constitui tecnologia a partir do zero, não necessariamente de outro. E dentro desse processo tem uma sequência de itens que a gente procura trabalhar, e essa está aqui numa sequência, inclusive essa seta mostra, porque realmente é nessa sequência. E o primeiro item e mais importante de tudo no nosso dia a dia é a constituição da equipe, a formação dos empreendedores. E a gente coloca aqui complementar valores e comprometimento. Então, se não é uma equipe que se completa, ou seja, aquele executivo junto com tecnologia, junto com o comercial, precisa ter essa complementariedade de saída. Então, normalmente, uma equipe de 2 a 3 pessoas precisa estar presente, senão fica capenga. Valores, porque se não for uma equipe calcada em valores de ética, em valores de paciência em prol do longo prazo dessa equipe, de trabalho árduo, né, de muita relação, comprometimento. Por quê? Porque se não é uma equipe que tem tudo a perder se esse projeto for mal, para nós está fora da tese, né? Então, aquelas equipes de empreendedores em que se der errado não muda muito na vida do cara, para nós não funciona. Próximo passo tem que ser uma equipe que tenha um acúmulo de conhecimento bem específico sobre aquilo que ele quer empreender, né? Como é que ele vai tomar decisões de inovar em algo se ele não conhece muito daquilo? Aí a gente passa para... Eu vou passar por esses itens rápidos aqui, mas você vai ver que ao longo da apresentação tem tudo a ver com isso daqui, né? A gente precisa identificar o problema, validar a entrega de valor, e quando a gente está nessa etapa de validar a entrega de valor ao cliente, flexibilidade e desapego é chave. Por quê? Porque o cliente vai dar a opinião dele e a gente não pode estar apegado à nossa solução. O que a gente quer construir é o que o cliente quer e não o que a gente acha que deveria ser, né? É um constante exercício de validação a construção de uma startup de inovação, né? Aí passamos pelo planejamento de curto e longo prazo. Curto prazo é o quê? É o tempo todo gestão de risco. É você estar o tempo todo na sua mente, inicialmente você faz isso por um procedimento, mas depois fica automático, analisando se aquela ação que você está fazendo é de baixo e relevante risco, médio risco, alto risco, ou risco de morte ou de grande sucesso, e você vai tomar as atitudes de acordo com isso. Governança corporativa. Se a gente não tem uma empresa que já sai bem estruturada, desde o seu contrato social, acordo de sócios, os dispositivos de travamento que regram como é que os sócios vão se comportar, as regras de como esses empreendedores podem ou não tomar dívidas, podem ou não trabalhar em outras coisas,
full-time, part-time, se ele criar outra coisa, está dentro desse negócio, como é que funciona? Se um quer sair, como é que funciona? Se o outro morre, como é que funciona? Então, tudo isso tem que sair do D0. Por quê? Porque a gente está construindo um ativo que vai ser vendido a outros. Então, não é aquela empresa de dentro de casa, é uma empresa formatada para o sucesso, né? Gestão de inovação. Esse é o fator-chave de tudo. É o tempo todo estar se desenvolvendo as variáveis do negócio baseado em construir inovação. O próximo slide vai mostrar isso. E ó, esse pontinho amarelo aqui, né, o quadrinho amarelo, tudo isso que a gente está falando é focado em estar inovando, não é uma empresa tradicional. Captação de recursos financeiros. Por que isso é chave numa startup? Porque uma startup de boa performance e que está vendo que ela tem um mercado a conquistar, ela está o tempo todo gastando mais do que ela ganha, principalmente nos estágios iniciais, né? Por quê? Porque ela tem que crescer rápido, ela tem que ganhar mercado. E para isso a gente tem que captar dinheiro de investidores, porque na hora que ela chegou no tal do break-even, que é quando ela fatura mais do que ela tem de custo, automaticamente a gente sobe o custo. Então, uma boa startup do seu D0 aos estágios que ela começa a ter lucro, lá para frente, bem lá para frente, ela está sempre gastando mais do que ela ganha. Por quê? Está reinvestindo o tempo todo para crescer. Veja as grandes... E não só no começo, veja as Big Five de tech nos Estados Unidos, não distribui dividendo. Por quê? Porque elas estão o tempo todo reinvestindo o lucro no crescimento. A partir do momento que você captou investidor, você precisa se relacionar com eles. Esse é um trabalho que é parte do nosso trabalho, tirar isso do empreendedor. O empreendedor tem que focar em crescer o negócio e não necessariamente ficar investindo muito o seu tempo em relacionamento com o investidor. Negociações complexas. Por quê? Porque é do dia a dia de uma boa startup de performance ser criativa nas suas negociações, pensar em métodos diferenciados de, performei A, resultado B, performei C, custo, mudar, não ser o método tradicional, por isso a gente chama de negociações complexas. Validação de hipóteses para construção de máquina comercial, ou seja, não é o método tradicional de ligar e tentar arrumar cliente. Isso é uma forma de fazer. Então, uma startup que se preze, na hora que você vai falar de construção da máquina comercial, você vai entender o que traz leads para o seu funil, o que faz esse lead ir descendo no seu funil, depois que ele chegou no estágio, que é o estágio de conversão, o que aquece ele para fechamento, o que faz ele fechar, o que faz ele assinar contrato, quais são os desafios da implantação para o negócio andar. Então, são vários estágios que você vai criando hipóteses, validando as hipóteses e construindo essa máquina comercial. Validação de viabilidade, CAC, ticket médio. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente precisa vender o suficiente para clientes e entender quanto me custa conquistar um cliente e quanto esse cliente me paga por mês, para eu entender em quantos meses eu paguei meu custo e a partir de que momento eu tenho lucro com esse cliente. Quando isso se torna maduro, e não dá para isso ser maduro no começo, aí é que a gente vai começar a pensar em plugar dinheiro de tração em escala. Ou seja, eu já sei que $100 ou $1.000 ou $10.000 me trazem um cliente que vai me gerar esse resultado. Então, o fundo de investimento ou o potencial aquisitor vai falar, então agora eu sei, o meu dinheiro entra, eu sei como que vai performar. Qual é a sequência de um venture building? Então, sempre baseado em gestão de inovação. O que quer dizer a gestão de inovação? A gente não inova só produto e serviço. A gente inova na proposta de valor, a gente inova na forma como a gente estuda a cadeia de valor e entrega resultado para diferentes players. Eu inovo... Você abriu o áudio? Alguma coisa? Eu abri, só para te informar, tem um negocinho aí no meio que está tampando a fase 2, acho que você precisa clicar num ocultar aqui, porque ele está tampando a parte de baixo. Feito aqui. Voltando, então a gente analisa a cadeia de valor, a gente pode inovar no cliente-alvo, não preciso ficar batendo de frente com aquele meu concorrente, eu posso inovar nas tecnologias de processo, tecnologia capacitadora, o que é isso? 2 restaurantes com o mesmo métrico, a mesma localização,
e com o mesmo cardápio, a gente treina os garçons diferentes, vocês vão ter situações diferentes de atendimento e percepção de valor. Então, aí a gente segue por essa sequência com a startup. Eu valido o problema, depois que eu entendi o problema, eu idealizo a solução, aí eu vou validar esse conceito de solução. Validar quer dizer o seguinte: cliente, você concorda com isso? Você gosta disso? Depois que ele disse que sim, e eu não posso idear uma solução ou entender um problema se eu não tenho aquele acúmulo de conhecimento. Eu crio um protótipo, ou seja, só vou falar em criar protótipo depois que eu fiz um excelente trabalho de problema, ideação, validação de conceito de solução. Criei um protótipo, eu não vou sair construindo o produto final, eu vou fazer uma validação funcional, eu vou dar na mão os famosos pilotos, as proof of concepts. Para quê? Para você ver se aquilo está funcionando adequadamente. Depois que o produto foi para produto final, a gente vai entrar no estágio em que você começa a cobrar do cliente o que você acha que ele pode pagar, mas depois tem uma etapa chamada validação de precificação. Como é que nós vamos cobrar? O quanto eu posso cobrar? De que forma eu posso cobrar? Em qual modelo de negócio eu posso cobrar? No caso de uma plataforma de inteligência de dados para a indústria, eu vou cobrar por relatório, eu vou cobrar por tempo de uso da solução, eu vou cobrar por fluxo de dados, como é que vai ser? E tudo isso é uma forma que você pode inovar e atender os clientes de maneira diferente. Quando você chegou na validação de precificação, é aí que você expande base de clientes inicialmente. Por quê? Porque se você sair expandindo base de clientes com a sua precificação errada, você vai criar uma dor de cabeça de depois ajustar isso, né? Expandir primeiro o ciclo de base de clientes, eu vou entrar na maturação de CAC e ticket médio. O que é CAC? Custo de aquisição do cliente. Quanto me custa adquirir um cliente? Quanto esse cliente me paga por mês? Em quando que eu faço o break-even desse cliente? E quando eu começo a ter lucro com esse cliente? A partir do momento em que eu entendo e amadureço isso, é só aí que eu chucho grana na empresa para dar tração comercial. Porque se eu der tração comercial, vamos supor, expansão de clientes seria sair daqueles 5, 10 clientes para 20, 30 clientes. Agora, quando é que eu vou para 300 clientes? Quando eu sei que as métricas que eu estou ganhando dinheiro, porque senão eu vou expandir um negócio sem métricas maduras. Não faz sentido. E o que é escala, que difere de tração comercial? Tração comercial é você sair daqueles alguns clientes para muitas dezenas ou centenas de clientes. E escala é quando você começa a colocar zeros na sua base de clientes. Eu tenho 10, agora eu vou ter 100, vou ter 1.000, vou ter 10.000, vou ter 1 milhão de clientes. Só que a escala só acontece através, no nosso caso, plataforma digital, inteligência de dados. Por quê? Porque se eu vou depender de pessoas, se eu vou depender de hardware, a escala está comprometida. Por isso da nossa tese. Eu trago aqui para vocês, baseado nisso, eu vou explicar um case, que no caso da Criabis foi a primeira startup que a gente começou um trabalho com eles lá em 2016, que depois evoluiu para... Eles oficialmente fundaram a empresa em 2017. Primeiro passo, construir a equipe. Então, foi quando o Diego Mariano, eu lembro dele falando: Christian, eu quero largar o emprego e quero empreender. E a gente chegou à conclusão que só fazer essa atitude era arriscado, que ele precisava realmente idealizar no que ele ia empreender. Já que você vai fazer com planejamento, para ter sucesso, e a gente assumiu esse compromisso, vamos construir uma empresa de bom futuro, o que ele fez? Então, veio o Diego, depois o Rafael também, amigo dele de décadas, todos eles são engenheiros de automação, trabalhavam na Emerson Automation, e um a um eles foram pedindo demissão e plugando na equipe da Birmind. E a primeira coisa que eles fizeram foram, eu escrevi aqui, biscatear muitas consultorias em indústria para estudar problemas. Por quê? Ao invés de eles ficarem idealizando sem base, eles, né, só com a base de conhecimento que eles tinham, eles foram se expor ao mercado. Para quê? Para estudar problema. Então, Ajinomoto, Duratex, Gerdau, eu lembro dessa fase que eles pegavam, eu falo biscatear a consultoria, porque eles pegavam a rebarba de consultoria da Emerson, a rebarba de consultoria de outras consultorias industriais, cobrando muito barato, mas o intuito era estudar, né? E aí eles chegaram e entenderam: Christian, toda hora que eu vou ter que vender um job lá na indústria, eles me perguntam qual que é o meu retorno nesse projeto, qual que é o meu retorno
no investimento que eu vou fazer. E a conclusão que eles chegaram é que um excelente produto que eles poderiam preparar era um produto que identificasse qual é o retorno financeiro de consertar as ineficiências de um processo. Então, o que eles desenvolveram? Baseado em algoritmos e matemática, simplesmente, eles criaram um sistema que monitora as malhas de processo, identifica entre os insumos desses processos quais insumos estão sendo desperdiçados. A gente coloca aqui o OEE, que agora vocês vão me desculpar também, que é a ignorância, apesar de 6 anos trabalhando com eles, eu ainda não sou um engenheiro de automação, então se eu errar algum termo, vocês me perdoem. Mas no frigir das contas era o seguinte, eles entendiam a ineficiência desses processos, eles mapeavam os insumos que estavam sendo desperdiçados, né, os recursos que estavam sendo desperdiçados, tempo, água, matéria-prima, pessoas, e eles faziam o gestor colocar um custo desses insumos. Então, o que esse sistema que eles montavam fazia? Ele identificava, media a ineficiência, né? E, a partir disso, aplicava um valor financeiro de quanto dinheiro estava sendo desperdiçado com aquela ineficiência do processo. Então, aquela manutenção de 100 mil reais que tinha que ser feita em um processo específico, quando o gestor via que no mês ele estava perdendo 80 mil reais, ele falou, poxa, em menos de 2 meses eu paguei a manutenção que parecia cara, né? Então, esse produto, aqui em amarelo a gente coloca produto de entrada. A sacada da Birmind foi fazer um produto que entregava um valor rápido, fácil e que todo mundo estava precisando. Ele poderia ser facilmente copiado? Sim, muito fácil copiar esse produto, mas era um produto para pôr a Birmind no mercado. E isso, próximo passo que a gente teve foi como eu te disse, o tempo todo uma startup de inovação, a gente está buscando validação do processo para crescimento. E o primeiro estágio de validação que a gente teve na Birmind, ela passou no programa Startup Indústria e atendeu um case na BRF e um case na Caterpillar. Na BRF, o sistema media a ineficiência das filetadeiras de frango, por exemplo. Depois a Birmind vai falar mais sobre todo o processo. Hoje aqui o intuito é só falar a visão nossa de Venture Building. Então, medir as lâminas, medir as guias, né? Depois eles mapearam o processo todo. Então, media todos os processos, desde a nebulização de amortizar, de deixar o bichinho amortecido até a evisceração, depenar. Então, todo o processo, o sistema da Birmind mostrava a BRF, você está tendo ineficiência aqui, aqui, aqui. Na Caterpillar, foi um processo bem mais simples. Era o forno que passavam as sapatas do trator. E aí o sistema media a eficiência dos queimadores. Então, no final das contas, esses 2 casos que foram de grande sucesso geraram grandes economias e aumentos de performance para essas 2 empresas. E isso depois gerou frutos de entrar em outros clientes, foi um grande marco. E também o BeWise, né, esse sistema inicial que eles desenvolveram de performance chamava-se BeWise. Eles passaram no programa de aceleração da SAP. E esse programa da SAP era para que esses produtos que estão dentro do sistema fossem certificados para estar na loja da SAP. Quando a Birmind teve esse processo, conquistou esses cases, eu chamo de primeira validação. Foi o dia em que eu consegui, com isso aqui em mãos, fazer uma captação para eles de 90 mil reais. Nós trouxemos lá 3 investidores anjos que investiram em 3% da empresa. Aqui foi muito interessante, porque nessa época, houve um banco de investimento, não vou entrar no mérito de quem era, mas ele queria investir 120 mil reais na Birmind em troca de 12% da empresa. Então, quer dizer, ele ia abraçar 12% para 120 mil reais. O que a gente fez? Nós fizemos um valuation de 3 vezes mais e utilizamos apenas 3% da empresa nessa captação. E aí que está a estratégia de você ir preservando o cap table da empresa. Cris, captar só 90 mil resolve? Se a empresa for enxuta, resolve. Eu lembro que durou muito. Vários meses esses 90 mil fizeram a diferença para eles.
A partir disso, eles foram buscar desenvolver um segundo produto, porque aquele primeiro produto ia rapidamente se tornar obsoleto, porque era fácil copiá-lo. Então, eles desenvolveram o BISEC. O BISEC, ele é um produto focado em aumentar a performance de processos. Então, eles têm um primeiro módulo que só envolve matemática, em que faz correlações. Por exemplo, na Suzano, eles tinham um processo que eles administravam. A Suzano, no processo de fabricação de papel deles, tem uma fumaça de output que precisa ser controlada a opacidade. Eles controlavam 120 variáveis diariamente para dizer como é que a fumaça estava ou não, isso era regulamentado, dentro dos níveis certos, né? O sistema do BISEC mostrava para a Suzano quais as 3, 4 variáveis, no máximo, que estavam mais impactando o processo no dia, e eles trabalhavam só nessas 4 variáveis. Então, sistema de correlação. O segundo módulo que eles desenvolveram do BISEC é o módulo de melhor combinação de inputs. Você você tem um resultado que você quer alcançar, e o sistema, através de machine learning, vai olhar o histórico das variáveis, olhar as variáveis atuais e te dizer, olha, tanto do A, tanto do B, tanto do C, você vai ter o melhor resultado que você quer, né? Aqui um exemplo muito interessante que eles tiveram lá logo no começo foi na Philip Morris. O Philip Morris, o processo de blend de tabaco, entra 2 blends, joga água, passa no secador e tem que chegar a uma umidade específica do blend final, né? E essa umidade específica não pode mudar. Eles sempre tinham cada linha de blendagem tinha aquele mestre Magu de décadas dentro da Philip Morris que sabia exatamente, olha, esse blend com o secador, sabia de tudo, né? O sistema da BeerMind começou a trabalhar em um dos processos e ele recebia o input da umidade do blend. Ele conhecia pelo CLP do secador muito mais detalhes do que o mestre Magu sabia. Então, ele começou a dar muito mais eficiência em termos de o quanto de água tinha que entrar na blendagem, ao ponto que depois a evolução foi que eles passaram, em vez de ter um gestor por linha, um gestor coordenando várias linhas com o sistema da BeerMind, né? E o módulo de redes neurais é o inverso da melhor combinação. Na melhor combinação, você olha as variáveis, você apresenta as variáveis para buscar um certo input. No sistema de simulação de performance, é assim, ok, eu não posso trabalhar com a variável A nesse valor. O valor que eu posso na variável A é esse, o valor que eu posso na variável B é esse, e o na C é esse. Aí o sistema de redes neurais vai te dizer, bom, então o seu resultado vai ser esse. Então, esse sistema começou a entregar muita eficiência em processos. Isso foi ganhando clientes, né? E o interessante é que eles podiam trabalhar, preciso ter a planta com o IoT implementado, gerando os dados, e isso aí vai chegar como? Eles simplificaram de uma forma que eles recebiam a planilha do cliente, poderia ser conexão direta? Poderia. Ou o cliente fazia o upload direto na nuvem dos dados, e isso facilitou muito o processo esse aqui é um aprendizado, né? Dinamismo e simplicidade. Não adianta uma inovação querer deixar a vida mais complexa do cliente. Então, a gente tem que se adaptar. Esse foi o aprendizado, esse símbolozinho do Excel aqui é o mais importante desse slide. A segunda validação ocorreu quando a SAP oficialmente certificou o BISEC. Quando isso aconteceu e o BISEC foi para a SAP Store, a gente fez uma segunda captação com 2 investidores anjos, já a 6 milhões de valuation. Então, aqueles 3 milhões, que já era uma grande validação, né, saiu do zero, né, agora essa empresa valia 6 milhões de reais. Então, a gente captou aqueles 90 mil iniciais, mais esses 120, que totaliza, vamos falar, aí, em 210, e nós estamos com 5% da empresa. Então, eu deixei de dar aqueles 12% por 120, e agora eu já captei 210 e só abri mão de 5% da empresa. Está aí a sacada de você, para startups de performance, você ir construindo performance, resultados, e fazendo pequenas captações
que vão subindo o valor da sua empresa e te permitindo entregar pouco cap table. Quando eu digo cap table, é pouca participação na sua empresa. Porque lá na frente tem um porquê disso. Eles continuaram inovando, né? Isso foi muito importante. Esse estágio agora era ok, a gente tem 2 produtos, a gente está na SAP, SAP Store, mas como é que a gente vai vender independente da SAP? Então, eles criaram, a gente está olhando aqui, inovação de cadeia. Eles olharam a cadeia e entenderam, tem os clientes que eu consigo vender direto, mas se eu conseguisse vender através de parceiros, seria muito mais interessante. A SAP deixava a Birmind vender com a marca Birmind, mas os distribuidores que a gente chamava, por exemplo, a Dimensional, que é um grande integrador de indústria no país, filial da Sonepar, a Ernst Young, a Porsche Consulting, esses são exemplos de grandes consultorias e integradores que distribuíram o produto da Birmind no formato white label. O que quer dizer? Era uma plataforma com a cara da Ernst Young, que era mostrada ao cliente. Hoje, o software chamado DIMBrain, que é da Dimensional, é o sistema de inteligência da Dimensional, tanto para preditivo como para inteligência artificial, é a Birmind que fez, só que é o nome da Dimensional que está lá. Então, isso aí foi uma forma encontrada por eles, que a gente chamava de engrenagens de escala. Em vez de eu ir buscar um a um o cliente, como a gente tem aqui no Branded, né? A Birmind vendendo para BRF, Caterpillar, Opharma, Maxion, Philip Morris, ou a SAP, a gente foi buscar distribuidores que, para eles, fazia sentido. O valor que o software da Birmind entregava é algo que eles precisavam, é algo que os clientes deles precisavam. Então, fazia sentido eles incorporarem isso na linha de produto deles. E a outra linha de inovação que foi interessante eles raciocinarem foi modelo de negócio, porque não dava para vender de um jeito só. Então, tinha aquele cliente que tinha um budget de 50 mil, tinha os distribuidores que tinham budgets de 200, 500 mil, e tinha aquele cliente que, se fosse custar mais do que R$2.000 para provar alguma coisa, não rolava. Então, o que eles desenvolveram? Um sistema de relatório em que recebia-se os dados e cobrava-se R$1.000, R$2.000 um relatório, só um relatório. Só que esse relatório, ele entrava dentro da grande empresa, passava pelos departamentos e ia mostrando aos diretores o resultado. Então, esse relatório era o vendedor, né? Só que um relatório de R$1.000, essa foi uma questão. Ficava a discussão, poxa, a gente vai vender bottom-up, top-down, tentou de tudo. Sempre dá problema, sempre engrena, sempre engasga em algum lugar, sempre está contra o interesse de alguém dentro da grande estrutura. Então, a solução que a gente encontrou é aquele cara que é o nosso herói, que às vezes é o gerente de manutenção, por exemplo, ou o coordenador de manutenção, não adianta ele ser nosso herói e ter que brigar por nós lá dentro. Então, a estratégia desenvolvida nesse Tier 1, que é o On Demand, é um relatório só. Aquele herói, em vez de ele ter que empurrar a gente dentro da empresa, convencer os outros, não. Ele, no budget dele, conseguia pagar R$1.000. Se fosse 5.000, ele não conseguiria. Mas R$1.000 ele conseguia no budget dele. Então, o que ele fazia? Ele era o herói que levava o relatório para dentro. E isso começou a abrir muita clientela, muito mais do que tentar fazer grandes vendas, né? Então, começar pequenininho, entrar, validar e crescer o ticket. Então, a Birmind acabou tendo aí uma variedade de segmentos que ela passou a atender. Não vou me estender em cada um dos casos aqui, porque não é esse o intuito. O intuito é mostrar a startup buscou variedade de clientes, buscou capilaridade, né? Buscou entregar valor para diferentes segmentos e não só um segmento. Isso é importante. Aí, quando chegou nesse estágio de toda essa capilaridade de diferentes mercados, é quando eu digo que ocorreu a validação, para mim, né? Não sei, para a Birmind, várias validações ocorreram, o dia a dia deles é rico, sobre o negócio deles. Mas, para mim, a terceira validação, como sócio da Birmind, a Criabi sempre foi sócia da Birmind. O que quer dizer ser sócio? Nós temos um pedaço daquela empresa. Foi quando o Paulo Stark, ele foi CEO da Siemens na Alemanha, na divisão baixa tensão. Depois ele veio para o Brasil ser CEO da Siemens aqui no Brasil.
Então, o Paulo Stark é um cara, é o que a gente chama de investidor âncora, o estrela. É aquele cara que tem credibilidade com os presidentes das grandes empresas. E no dia que um cara desse se tornou investidor da Birmind, mudou o patamar. Por quê? Porque antes os investidores, apesar de serem pessoas de grande ajuda para nós, de grande inteligência, eram pessoas que não tinham sido CEO global de uma Siemens. E para nós, na Birmind, fez toda a diferença. O Paulo se aposentou e o primeiro projeto que ele assumiu foi a Birmind. Ele investiu, na época, aí já valuation de 8 milhões, e, e isso tanto na estratégia como, principalmente agora no final, na negociação com a VEG, fez toda a diferença. A quarta validação que eu enxerguei no projeto foi o dia em que a Birmind não precisava mais de dinheiro, ela estava com o caixa robusto, mas o Paulo tinha uma participação muito menor do que a minha. E eu comecei a insistir com o Paulo. Paulo, compra uma participação minha. Porque eu, Criabis, enxergava que a empresa seria muito mais sólida e eu estaria mais seguro se esse gigante da indústria, que era o Paulo, que é o Paulo, o Stark, tivesse uma participação maior no negócio. Eu queria que ele olhasse para esse negócio não como uma coisinha pequena, mas como algo de relevante futuro patrimônio. Então foi quando eu fiz 2 rodadas secundárias. A rodada secundária é quando você vende uma participação para alguém e o dinheiro não entra na empresa, o dinheiro entra no bolso de algum sócio. No caso, a Criabis vendeu para o Paulo participação daí a 10 milhões e a 12 milhões de valuation. Como é que a gente deu o pulo que ele pagou 8, depois pagou 10, depois pagou 12? Eu setei umas metas com ele, principalmente em relação àquelas contratos de distribuição, que à medida que a Brimard chegasse em certos patamares de receita de clientes, ele iria pagar para mim esses valores, nos valores definidos. A quinta validação ocorreu agora, mês passado, uma negociação de 6 meses que ocorreram, em que a WEG Motores Elétricos, a holding do grupo WEG, adquiriu 51%, adquiriu o controle da Birmind. E essa negociação, que durou, assim, de negociação mesmo, foram uns 60 dias, durante a pandemia agora, de novo, foi fundamental a gente ter a presença do Paulo junto. Por quê? Porque a gente pôde formatar o negócio de uma maneira muito mais saudável aos fundadores da Birmind, a nós investidores. Então, esse negócio ele se tornou um grande validador. O deal com a VEG foi muito importante, por quê? Primeiro, entrou um caixa na Birmind que a gente teria que pegar o famoso Série A aí para é como se um grande fundo de investimentos aportasse. A VEG fez um aporte muito significativo na Birmind. Hoje, a VEG está em 56 países. Então, a Birmind, dentro do nosso contrato com a VEG, ela se tornou o centro, a empresa que vai desenvolver todos os produtos de inteligência artificial digital numérica para os produtos VEG. Então, não é só que a VEG comprou o que a Birmind tem. A VEG investiu na Birmind para que ela se torne o centro de inovação da VEG no que tange produtos de IA numérica. Ela está fazendo a mesma coisa com outras startups, a NVIDIA, sistemas de inteligência artificial com sistemas de visão, a PPI Multitask, que já comprou antes. Então, tem uma série de outras startups. É como se a VEG formatou a estratégia dela no VEG Digital, que é o futuro de digital da VEG, e ela criou as vagas de garagem. E agora ela está comprando 51% dessas startups e preenchendo suas vagas de garagem. A oportunidade foi muito interessante também dessa validação, porque ela permitiu o Paulo Stark e a Criabis continuarem no negócio. Para nós é muito importante. A gente conseguiu fazer liquidez? Conseguimos. Excelente liquidez para todos. Mas para a Criabis ficar no negócio e agora ser sócio da VEG, que é uma referência no mercado de capitais e na indústria mundial, é um pulo de credibilidade absurdo, né? A gente conseguiu também
dar saída, dar liquidez no bolso de 9 investidores anjos da rede Criabis. Hoje a Criabis tem 32 investidores anjos que já aportaram primariamente em startups que a gente tem na carteira. A gente constrói a startup e quando essa startup saiu do nível de risco crítico, que a gente entra no risco, agora só passamos para investidores analisarem quando ela saiu do risco. Tiveram 9 investidores que aportaram na BeerMind, ao todo, ao longo da história, e eles saíram. Quem começou lá no primeiro round fez aí na faixa de 10 vezes. Quem investiu nos outros rounds foi tendo múltiplos menores, né? Por isso está aqui de 6 a 10 vezes. E uma coisa muito interessante, bom, nós e os fundadores que ficamos no negócio, a VEG tem a opção de comprar daqui a 5 anos os 49%, mas é uma opção. Uma coisa muito interessante que o Paulo conseguiu negociar para nós é esse put option, é uma opção de venda. Então, se a VEG resolver que ela não vai comprar daqui a 5 anos, a Criabis e o Paulo Stark têm a opção de obrigar a VEG a comprar. Então, isso nos deu uma segurança muito maior. Eu sei que daqui a 5 anos eu já tenho um múltiplo de EBITDA, uma tabela de múltiplo de EBITDA, que eu vou sentar com a VEG e falar, ó, o EBITDA é tanto, o múltiplo combinado é esse, a minha conta bancária é essa. Então, é uma alternativa muito interessante. E a gente não teria conseguido chegar nesses termos se não fosse o impacto de ter a credibilidade do Paulo no deal. Então, assim, várias conclusões. A gente começa lá na formação de equipe, montar projeto, ganhar atração, ter governança, plugar investidores anjos, gerir esse processo, mas é importante ao longo do caminho você ir construindo credibilidade, e é isso que vai te dar impacto lá na frente, tá bom? Bom, é isso que eu queria passar, eu queria explicar um pouquinho o que é Venture Building e, através desse case, mostrar como é que esse ganho patrimonial, essa evolução patrimonial foi acontecendo, né? Saímos do zero, virou 3 milhões, virou 6, virou 8, virou 12, virou... Agora, mais para frente, eu não vou falar os números, porque não foi divulgado oficialmente pela VEG no release os valores, então a gente não divulga mercado. Então, agradeço demais e seria muito legal responder perguntas de vocês. Vou só descompartilhar a sua tela aí, Christian, para ficar só nós dois, aí a gente fica aí num ping-pong aí, num bate-volta. Eu já tenho aqui, primeiro eu queria parabenizar, né? Eu acho que é importante a gente mostrar o intuito da sua apresentação, trazer você aqui, foi mostrar que as tecnologias de 4.0, elas não necessariamente vão ser encontradas sempre nas grandes indústrias e que existe um espaço muito grande para o empreendedorismo, né? Para a inovação. E você mostrou aí um caso grande de sucesso de pessoas que resolveram empreender e conseguiram, usando essas ferramentas de 4.0, você mencionou aí rede neural, você mencionou algumas aí, que dentro do possível nós vamos tentar trazer esse pessoal, inclusive, para explicar detalhadamente para nós essas aplicações, né? Mostrar como que isso funciona e mostrar outras possibilidades que não é eu quero trabalhar com a indústria 4.0, eu tenho que trabalhar numa Bosch, eu tenho que trabalhar numa Fiat, eu tenho que trabalhar numa WEG, eu tenho que trabalhar numa grande indústria. Existe a possibilidade para o empreendedor. Acho que vários pontos a serem considerados, porque hoje os algoritmos estão aí para todo mundo, né? E por mais, vamos pegar um diretor grandão de uma Intel, de uma WEG, que ganha os seus 50 mil reais. Estou pegando já um diretorzão, né? 50, um cara cascudo já no mercado. Tem os de 100 mil, tem aqueles 2, 3 lá da ponta que ganham até mais que isso, mas aquele diretor que ganha de 30 a 50 mil reais mês e que tem o seu bônus. O bônus vai dobrar isso, então o cara chega a ganhar até 100 mil reais mês, no ano é 1 milhão e pouco. Esse é o seu teto, esse teto está na sua cabeça enquanto você trabalha dentro de uma empresa, né? Tem que lembrar isso. E quando você empreende, a mensagem que a gente deixa, hoje, Diego e Rafael e Roberto têm um patrimônio de dezenas de milhões de reais construído em 3 anos de trabalho, tá?
Então, não vou entrar em minúcias de números para não... Mas por quê? Porque eles fizeram a diferença e alguém grande resolveu comprar. Essa é outra questão. As indústrias, elas, lógico, elas vão comprar da Siemens, da Schneider, da Yokogawa, da Rockwell, da BB, as coisas que esses fornecedores fornecem. Mas a inovação da dianteira, aquela inovação dinâmica, ela corre muito mais barato e muito mais rápido através das startups. Eu lembro da SAP falando para a gente perguntou, SAP, você tem um centro lá no sul do país com não sei quantos mil programadores, o que nos garante que você vai, no programa, não vai copiar o nosso negócio e soltar como um produto SAP? Ela falou, Christian, eu quero resolver a dor do meu cliente. Para eu fazer o que vocês estão fazendo, para a SAP fazer, a quantidade de pessoas, processos, protocolos, investimento, para isso sair como um produto SAP é absurda. O tempo para isso acontecer é enorme. Agora, se a SAP pluga o produto de startup, é rápido. Eu atendo o meu cliente antes do meu concorrente. Então, essa é uma visão para animar as pessoas a empreenderem. Só que empreender não é fazer mesmice. Empreender, como toda hora eu estou falando, startups de performance. Porque tem todo tipo de startup. Startup é qualquer grupo que resolveu, né? Hoje em dia tudo é startup. Então, por isso que a gente classifica essa questão de performance e inovação. Aí o futuro está aí. As grandes empresas hoje estão muito abertas a tratarem as startups como concorrentes. É mais fácil hoje você entrar na grande empresa como uma startup do que como um grande fornecedor de credibilidade. Né? É rápido entrar como startup. Cara, eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que fica interessante. Você que mexe com bastante empresas e a Criabis, pelo que a gente já conversou, tanto em conversas offline, né, antes do webinar de hoje, ela tem um foco muito grande nessa parte de indústria 4.0. O que você acredita, ou quais principalmente são os fatores que você acredita que são os mais importantes para essas empresas terem sucesso em montar produtos de indústria 4.0 como uma assessoria e fornecer isso para as grandes indústrias e conseguir fazer com que isso vire a primeira opção de trabalho dessas pessoas, né? Que ele não tenha que trabalhar para uma grande empresa, que ele consiga empreender. Bom, acho que primeiro tem que formar uma boa equipe complementar, como eu disse lá no começo. Tem que dar um jeito de ter os seus fundos de reserva, a esposa que trabalha e banca as contas, o empréstimo que fez não sei de quem. Por quê? Se você trata uma startup como a pagadora de conta da casa dos sócios, essa startup não prospera. Por quê? Porque no começo ela não tem dinheiro. Então, vai ser um dreno de dinheiro. Então, os fundadores precisam dar um jeito de não pesar na startup o custo financeiro deles. Ah, eu não consigo. Então, tá bom. Mas, assim, os que conseguem estão na dianteira. Próximo passo, aquele mercado que você vai atuar, seja educação, bancos, indústria, mas entenda o que os grandes players estão fazendo. Porque se você vai correr para fazer algo que eles conseguem replicar com facilidade ou com rapidez, vai ser natural. Eles podem não estar fazendo hoje, mas até você terminar, ou até eles fazerem o piloto com você e copiar o que você está fazendo, que ocorre. Então, eu dou o exemplo, por exemplo, nós temos na carteira empresas de manutenção preditiva. As empresas de manutenção, as startups de manutenção preditiva não estão tendo uma dianteira hoje como as de inteligência artificial estão. Por quê? Porque as grandes, seja de rolamento, seja de elétrica, suprimentos elétricos, seja de motores, a própria WEG, eles já têm produtos bem avançados de predição de falhas. Eles tinham isso bem avançado há 2 anos atrás? Não tanto, mas avançou. E o que aconteceu com as startups de preditiva é que elas estão sofrendo. A gente tem na carteira startup que está sofrendo. Então, o importante é você não ficar deslumbrado, eu consegui um piloto ali, eu consegui um cliente a colar. Você tem que ter a estratégia de longo prazo.
Eu vou demorar quanto tempo para pôr o produto no mercado e quando eu colocar, ele vai ser um diferencial? Ah, eu não sei, porque eu não conheço direito os players do mercado. Então, você está no escuro. É que nem o pessoal que resolve investir na bolsa e não sabe os fundamentos de uma empresa. Ele está só olhando, ah, subiu, eu vou, caiu, não. Vai uma hora tomar na cabeça. Então, eu diria, formar uma boa equipe, ter fundo de reserva e aprofundar o conhecimento. Deu uma travada no áudio do Cristo, infelizmente. Esperar um minutinho, ver se ele consegue retornar ou se vai cair a conexão. Infelizmente, acho que a conexão com o Cris a gente acabou perdendo, e até pelo próprio tempo que nós já estamos aqui, eu vou encerrar a nossa participação por hoje, agradecer a todos aí a participação de quem participou na live. Infelizmente não deu para a gente responder todas as questões, né, porque por motivos técnicos aí no final a conexão do Christian acabou caindo, mas nós já conversamos com ele, a gente deve trazer já no próximo mês esse caso aí da BeerMind, né, para eles mostrarem a parte de aplicação propriamente dita da indústria 4.0, de inteligência artificial e tudo mais, e aí a gente deve continuar com isso. Ô Christian, você voltou? Então vou fazer uma última pergunta aqui para você, já estava encerrando, mas ficou uma questão aqui que eu acho interessante. Para o pessoal que está interessado nessa indústria 4.0, que é o nosso público, e quer empreender, o que a startup ela ganha com empresas como a Venture versus incubadoras que nem nós temos aqui em Sorocaba, por exemplo, no Parque Tecnológico? Qual que é a diferenciação dos dois caminhos e aquele cara que tenta fazer isso sozinho? Ele não contrata nenhum serviço profissional e ele tenta fazer isso na cara e na coragem. Bom, eu vou me ater a falar do que a gente faz, tá bom? Não seria elegante da minha parte comparar as coisas. Eu acho que cada um tem que ir para saber, conversar com o Diego da BeerMind, conversar com os empreendedores da nossa carteira e perguntar por que você entregou uma parte da sua empresa para a CreaBiz e o que isso ajudou. Isso é uma boa forma de você ter eles contando. Do nosso lado, o que eu validei que faz a diferença hoje é com a BeerMind já foram 5 anos e vão ser mais 5. A outra questão é a seguinte, eu não ganho um salário para trabalhar com a startup. O parque, incubadora, aceleradora, não paga o Christian, não está me pagando para atender aquela startup. A CreaBiz, seja o Christian ou os diversos sócios da CreaBiz, em cada vertical hoje, que atuam nas startups, se o projeto não der certo, para nós é perda total. Então, a gente só ganha o primeiro real o dia que o projeto que a gente está envolvido crescer tanto que dá a gente vender um pedaço. Se não chegar nesse ponto, a minha motivação está na carne por aí. Eu não estou recebendo um salário para dar uma assessoria para ele e depois de 2, 3, 4, 5, 6 meses ter saudações. Não. É anos. A gente acompanha a startup do começo do contrato até a saída. E tem uma regra para a gente sair. A regra é um fundo muito grande vai querer aportar muito dinheiro nesse negócio que precisa tirar a gente fora, ou uma fusão e aquisição, como foi o caso da VEG. São as duas alternativas para a gente poder sair do negócio. Para essas coisas acontecerem, esse negócio tem que estar na dianteira. Então, assim, um dos fatores importantes para você ter boa trajetória é se circunde de pessoas que vão realmente te ajudar a fechar um contrato antes de você se comprometer com alguns. Mas não é um. Converse com vários para poder saber da boca do seu par. Não acredite no discurso da CreaBiz. Vá conversar
com o empreendedor que é sócio da CriaBiz e que recebeu o nosso valor. É ele que vai poder te dizer o que a CriaBiz pode te entregar, entendeu? E mesma coisa para parque tecnológico, para incubadoras, em qualquer lugar do país. Converse com quem já passou no processo. Analise isso, entendeu? Na CriaBiz, hoje, que é indústria, educação, impacto, fintechs e educação infantil. Maravilha. Bom, agora que você voltou, Christian, queria agradecer novamente a sua presença. Eu acho que é muito importante a gente mostrar diversos lados aí da indústria 4.0. A gente já mostrou alguns lados aí de indústria grande, né? Nós tivemos um webinar da Fiat, do grupo Fiat, um com o pessoal da Robert Bosch. São grupos grandes, pessoal que tem capacidade grande de investimento. Mas é importante a gente mostrar também que a indústria 4.0 está na cabeça do empreendedor, né, e que existe oportunidade para o profissional que quer empreender em indústria 4.0 entrar no mercado, seja aí pelo que você comentou, através de vocês ou através de outras oportunidades, né, para que isso exista e para que a indústria 4.0 se fortaleça cada vez mais no nosso cenário aqui, tanto municipal, aqui na região de Sorocaba, como no Brasil como um todo. Agora, independente se tem alguém escutando que quer desenvolver uma startup de performance de inovação em indústria, existem também as pessoas que querem começar a entender isso, que querem começar a empreender, não com todo esse comprometimento. E eu pessoalmente tenho interesse de mentorar essas pessoas, de dar algumas dicas para que elas trilhem seu caminho, né? Nós só vamos trabalhar contratualmente com performadores, mas eu pessoalmente tenho muito interesse em ajudar a pessoa, qualquer empreendedor de qualquer segmento que queira tomar uma atitude, né? Então, estou aberto, é só meu WhatsApp, meu número foi compartilhado aqui, só me mandar um WhatsApp ou entra no site criabiz.com, manda um e-mail, chega nisso daí e a gente agenda um call, uma mentoria. Para mim é muito importante ajudar pessoas a empreenderem, porque é só empreendendo que elas vão ficar donas de seus. E aí, isso aí. Só para encerrar, então, quem ainda não fez inscrição no link que nós divulgamos aí no YouTube, tem um formuláriozinho aí do Google que a gente pega o nome e endereço de e-mail de todo mundo e a gente manda todas essas apresentações, manda todos os detalhes aí para frente, né? E quem quiser o contato do Christian vai conseguir através da apresentação dele, que tem todo o contato dele aí no final. Muito obrigado a todos, um excelente final de dia para vocês, uma boa semana, nós ainda estamos na terça-feira, e até o próximo encontro da série 4.0 em 40, aí no final do mês de agosto. Até mais. Obrigado, gente. Até mais.